Salve, salve! Eu sou Igor Miranda e eu recebo aqui na Rolling Stone Brasil 2 integrantes do Farofa Carioca, banda que está retomando as atividades. Tem muitas novidades aí para trazer para o público. Eu estou aqui com Gabriel Moura e Mari Brother. Sejam muito bem-vindos e muito obrigado pelo tempo e pela disponibilidade de vocês. Muito obrigado, nós que agradecemos. Valeu. Um dos motes dessa visita aqui de vocês ao nosso estúdio é o relançamento de um disco que deve retomar, inclusive, o contato de vocês com o público mais jovem. E eu sei que tem um pessoal que vai assistir essa entrevista que talvez não tenha ouvido falar do que foi o Farofa Carioca. Então eu queria começar sabendo um pouco da história, de como a banda foi criada, como a banda se desenvolveu, chegou ao mainstream, como ela teve essas mudanças, né, de formação, novas fases, né, períodos diferentes, e como ela está sendo retomada agora. Legal. Eu posso falar que eu conheci o Seu Jorge na década de 80, no final da década de 80. A gente ficou muito próximo. Eu levei ele para o teatro, onde eu era diretor musical do Teatro da UERJ. E lá a gente desenvolveu uma química muito bacana, assim, de parceria, de composições e tal. Tinha lá no Teatro da UERJ o Wallace Jefferson, que tinha umas músicas muito interessantes, que são, por exemplo, Moda no Brasil, Menino da Central, eram umas letras dele. E o Seu Jorge já pegava aquilo ali no violão, já criava uma outra ideia e tal. E várias músicas foram aparecendo nessa época do teatro, até que eu fui para Portugal, passar um tempo em Portugal, e na mesma época chegou um francês no Rio de Janeiro, que é o Bertrand. E o Bertrand colou, e o Bertrand e o Jorge ficaram muito próximos, e eu lembro que até o Bertrand vendeu um saxofone para eles bancarem um lugar para morar juntos. Ele tinha um Selmer, se não me engano, ele vendeu o Selmer, pagou um aluguel em Santa Teresa, e eles ficaram morando juntos enquanto eu estava lá em Portugal. E aí o Bertrand botando pilha no Seu Jorge, pro Seu Jorge começar a banda e tal. Você canta pra caramba, pô, não é possível que você não tenha banda, não é possível que ninguém queira tocar contigo e tal. E aí botou essa pilha muito forte nele, e aí a partir dali eles começaram a escolher as pessoas. Passava ali em Santa Teresa no Simplesmente, no Sobrenatural, aí tinha lá o Sandrinho Carioca tocando tantão, Valmir tocando cavaquinho. E eles foram escolhendo as pessoas, né? Selecionando o Sérgio Granha, baixista que tocou no espetáculo, para substituir o outro baixista. Aí ficou próximo do Jorge também, falou, pô, vem pra banda. O Wellington Coelho, também percussionista, que também já estava lá na UERJ, também se chegou também através do convite do Jorge e do Bertrand. E passou um ano, eu voltei de Portugal e aí ia fazer um show. Falei, pô, cadê o Jorge? Onde é que ele tá? O Jorge montou uma banda. E aí eu fui encontrar o Jorge, ele falou, não, tem essa banda aqui, Seu Jorge e a Farofa Carioca. E aí começamos a fazer um espetáculo no Teatro Dulcina, que era Gabriel Moura, Seu Jorge e a Farofa Carioca. Que era a princípio um espetáculo que a gente estava fazendo lá para poder justificar a presença do material lá, porque eu era contratado na UERJ, era uma companhia de teatro, que foi mandado embora, todo o material foi para esse Teatro Dulcina, que estava meio que abandonado ali no centro da cidade. Aí o grupo ocupou o teatro, e para justificar a presença do equipamento lá, a gente montou um espetáculo que era o show que eu estava voltando de Portugal. Aí juntou com o Jorge, aí rolavam os esquetes de teatro no meio, e aquilo começou a dar certo, começou os shows a encherem, até que foi necessário achar um baterista, porque aí como começou a ficar muito grande o negócio, tinha que colocar um batera e tudo. Aí colocou um batera, precisou aumentar o naipe, né? Que já tinha o Bertrand, que é flautista, e já tinha o Carlos Moura, que é trombonista e tal. E à medida que foi aumentando o naipe, foi aumentando a quantidade de gente que ia nos shows, e até que a Alice Pelegatti, que é a esposa do Frejá, a gente contactou ela e tudo, ela conseguiu colocar lá o pessoal das gravadoras todas no show que a gente fez no Ballroom. E aí as gravadoras foram todas lá, já estava incensado o Farofa no Rio de Janeiro, e todas as gravadoras foram lá, deram o cartão pra gente, o que está acontecendo, né? De repente, uma coisa que era embrionária, assim, começou a explodir. E aí eu já falei com o Jorge, vamos tirar nossos nomes da frente, deixa só a Farofa Carioca. Não, eu quero meu nome na frente. Não, Jorge, vamos tirar, Farofa Carioca vai ficar mais foda. Que era o nome que o Bertrand e o Wellington, que é o Bertrand é o francês e o Wellington é o maranhense. Os dois deram o nome
de farofa carioca. E aí, a partir desse show que a gente fez no Ballroom, que foi farofa de carnaval, se não me engano, cada show a gente sempre ia falando farofa de São João, farofa de Natal, farofa de carnaval, tudo. Então, a partir desse show, a gente começou a receber propostas de gravadoras. Acabamos fechando com a Polygram, que hoje é Universal. E a Polygram, falou assim, ó, vocês entram no estúdio e fazem o disco do jeito que vocês sabem, assim. Não vou nem botar produtor, porque eu não sei o que vocês estão fazendo, a gente não sabe como mexer nisso. Entra lá e grava. E aí entramos pro estúdio para fazer exatamente o que a gente já estava fazendo nos shows, que era a essência da banda. Então, o disco ele reflete muito o que é a personalidade da banda, porque foi feito pela banda, assim, não teve alguém querendo interferir no processo, sabe? Isso é um mérito assim, da gravadora e da direção artística na época, que era do Max Pierre e tal. Então, assim, não vou mexer no trabalho de vocês vão lá e gravam esse negócio aí que vocês fazem. Sim. Então, aí, a partir dali, a gente gravou o disco e tal, aí começou Moro no Brasil, né? Moro no Brasil. E dali foi assim, uma coisa muito meteórica assim, pra gente, assim, essa coisa de, em menos de um ano, já ter assinado com a maior gravadora, né, e tal, e lançar o álbum. Aí fizemos o Free Jazz Festival, que era um negócio... Hoje em dia, tocar em festival de jazz é um pouco mais livre. Naquela época, não era ou se era jazzista ou não era, né? E o Farofa é um pouco jazz, mas é muito samba, é muito calçada, é muito beira de esquina, de boteco, ao mesmo tempo, sabe? Então, era uma coisa assim, bem interessante para a gente participar do Free Jazz Festival, que era um evento emblemático. Mas aí, 1 ano e meio, mais ou menos, de banda, o Seu Jorge sai. E o Seu Jorge sai da banda e quando saiu a gente ficou meio que sem chão, né? Porque o Seu Jorge, não precisa nem falar sobre ele. O Seu Jorge é isso aí que a gente sabe, um artista incrível, um dos maiores artistas do Brasil, no mundo, na minha opinião. Porque além de cantor com uma voz maravilhosa, é um cara que se apresenta muito bem, faz desfile de moda, faz cinema, faz teatro, faz a porra toda. Então é um cara que tem que se respeitar muito. Quando ele saiu, a banda perdeu o chão, gravadora, tudo que tinha. E aí ainda ficamos aí mais 1 ou 2 anos cumprindo, que tinha demanda de shows, né? Mas as relações começaram a minar um pouco e eu resolvi sair também. E saí, aí ficou uns 3, 4 anos assim, a banda como se tivesse acabado, né? Foi tipo um fim da banda ali. O primeiro prenúncio do fim foi quando o Seu Jorge saiu, porque era o cara que era a personalidade, a voz, o cara que estava na frente. E depois eu saí também, aí a banda parou. Mas anos mais tarde, assim, uns 3 ou 4 anos depois, eis que surge Mário Brother, né? Egresso de Funk em Lata, que é uma banda também super carioca, com a alma do Rio de Janeiro, né? Porra, mais carioca impossível, né? Do que farofa carioca e Funk em Lata. Então, aí entra Mário Brother, que eu deixo até que você continuar essa história. Sim. A partir da sua entrada. Bem simples. Em 2002, eu fazendo parte do Funk em Lata, viajei muito com o Funk em Lata, a gente fez uma turnê que ficou 3 meses assim, na Europa, eu encontrei muitos artistas que eu amo. Naquela época foi lindo pra caramba, né? Fazer parte de um grupo como o Funk em Lata, que tem essa referência carioca, de batucada, Funk em Lata da Mangueira, né? Junto com o Ivo Meirelles. Eu fiz uma turnê muito longa, a gente encontrou muitos artistas. Daniela Mercury, Gilberto Gil, Badia Saad, rodando pela Europa, fazendo França, sul da França, Turquia, Alemanha, Áustria, viajando mesmo, né? E aquele esquema brasileiro que você acaba conhecendo até o Brasil do Brasil, que você não conhece. Das bandas que não estão no cenário brasileiro, mas que estão rodando pela Europa, que estão fazendo turnê. E isso foi muito legal, me deu muita experiência, até chegar no Farofa Carioca. Porque quando eu volto para o Brasil, a estrutura do Funk em Lata se perde um pouco, porque o Ivo Meirelles é um cara muito ocupado, gosta de fazer muitas coisas e tal. E o Funk em Lata ficou um tempo parado, até que eu me desligo da banda, assim, para pensar minha vida, para refazer algumas coisas, estudar. Sei lá, eu tava meio boladão,
precisando encontrar novos caminhos, até que eu encontrava muito Carlos Moura, do Farofa Carioca, encontrava o Farid também, né? Nossos amigos, encontrava o Wellington, ali pelo Flamengo, ali sempre no mesmo lugar que a gente gosta de parar de vez em quando para tomar uma cervejinha até hoje. A gente encontrava por ali e eu falava muito sobre isso. Pô, como é que pode uma banda como Farofa Carioca estar parada? Não é possível, uma banda com um som desse, com uma estrutura dessa e tal. Mas não é só... Não sempre valorizando a questão musical, né? E claro, obviamente, valorizando também a estrutura que foi formada anterior, com o seu Jorge, com o Gabriel, sabendo que aquilo era muito difícil. Eu sabia que era muito difícil. Mas era uma coisa legal de encarar, estar ali junto com aquela galera e cantar aquelas músicas. Então foi quando a gente se encontrava no estúdio apenas para fazer jam e cantando aquelas músicas. E começou a surgir aquela sementinha de que, neles também, né? De que a gente podia voltar até o dia que... Eu lembro que foi depois de um Réveillon que eu estava em Búzios e o Carlos me ligou, o Farofa voltou. Eu falei, que legal ele. E o cantor é você. Que surpresa! Né? Que louco, né? Aí eu falei, pô, cara, brincadeira, né? Aí volta pro Rio, que semana que vem já tem ensaio, tudo muito rápido, assim, sabe? E aí que foi o período que a banda pôde conversar, né, com os outros elementos que ainda não estavam ali coesos naqueles ensaios. E foi super legal a gente voltamos já em 2004 para poder encarar a estrada, fazer shows e tal. Foi super legal, aí até pensar em fazer um disco e refazer um outro álbum, que foi um álbum que eu gravei junto com a banda, que é o Tubo de Ensaio, que é um álbum até bacana. E depois um DVD com Farofa também. E desde então eu caminho com a banda, né? Sempre com essa análise de que eu nasci para fazer parte desse trabalho, sabe? Porque parece que tem a minha simbiose ali. Tem alguma coisa que quando a gente se separa é maneiro, porque cada um faz as suas coisas, mas quando a gente se junta é um negócio tão louco, né? Junto às experiências de cada um. E o Farofa tem muito isso, de realmente é uma banda onde cada um coloca a sua identidade para formar esse farofão. E hoje eu estou muito feliz de ver o Farofa nesse tempo, né, recolocando o álbum nas plataformas de uma forma única, diferente, com qualidade, reabrindo o álbum para remixar esse álbum, remasterizar o álbum, que tem uma riqueza tão grande, eu fazendo parte disso, acompanhando todo esse processo. E basicamente eu me encaro como um fã do Farofa desde então, que passou a fazer parte da família e fui acolhido por esse grupo maravilhoso. E hoje eu tenho a sorte de estar do lado do Gabriel Moura, de estar do lado do Wellington, Carlão, Serjão, Valmir, Sandrinho e... Do próprio seu Jorge também, que continua por perto, assim, continua fazendo parte da banda, assim, como mentor intelectual original do projeto, né? Porque ele começou tudo, na verdade, né? Assim, ele, assim, por mais que tenha sido uma sinergia minha dele e do Bertrand também, que foi um cara que muito importante nesse início. Inclusive era interessante porque naquela época do início da banda tinha uma cena que era muito forte na época, que era Chico Science, Nação Zumbi, o Rapa, Planet Hemp, todas essas bandas que estavam acontecendo de forma muito interessante no Rio de Janeiro, assim como Pedro Luiz e a Parede, que hoje se transformou no Monobloco. Mas tinha um estúdio lá no Rio de Janeiro, em Santa Teresa, que era o Totem. E o Totem era dos caras de uma banda chamada Squalls. E os Squalls eram um rock pesado, assim, um rock bem pesado, com hip hop. E era nesse estúdio que ensaiava Chico Science, Nação Zumbi, o Rapa, Planet e Farofa Carioca. Então acho que isso também foi um núcleo muito, muito importante, muito poderoso para que nascesse essa estética do Farofa Carioca, assim, de mistura de uma coisa com a outra, né? E acaba assim, eu estou falando isso porque linka porque ele estava falando das pessoas, né? Uma banda sempre é feita de pessoas e a identidade de cada um forma o que ele trabalha. Mas no Farofa isso é bem particular, assim, porque é um francês que toca flauta, que estudou
que é mais jazzista, que estudou Sorbonne e tal. Tem o Mário, que vem de Senador Camará. Tem o seu Jorge, que vem de Belfort Roxo também, que tinha outras influências. Aí eu venho do Lins Vasconcelos, com um negócio mais MPB. Aí tem o Valmir, que vem do samba, que fez blocos de carnaval, não sei o quê. O outro, o Sandrinho, com aquela... O Morro da Coroa. Do Morro da Coroa, com aquele tantã, que é um absurdo. O jeito que esse cara toca o tantã, o Sandrinho Carioca. Você imaginar o Morro da Coroa, é aquele morro que você vê atrás da Marquês de Sapucaí. Lá no fundo tinha aquelas casinhas branquinhas. Paisagem de fundo da Marquês de Sapucaí. Então ali onde o cara cresce, sabe? Com um contato direto com o carnaval, assim, muito forte. O Wellington Coelho é um maranhense que toca percussão. Então essa coisa da identidade sonora da banda... E o Sérgio? E o Sérgio, que é do Leblon. Do Leblon. Então o baixista é o Baixo Leblon. Baixo Leblon. É o Baixo Leblon. E toda essa alquimia, assim, com a entrada do Mário, assim, encaixou perfeitamente a personalidade dele, a figura dele dentro da banda, sabe? A interação que acontece. E essa volta não poderia ser sem ele, ou talvez sem mim também, porque eu tenho feito todo um esforço, inclusive empresarial, para esse retorno acontecer, e talvez essa minha pegada empresarial hoje se deva a São Paulo. Eu morar em São Paulo muda um pouco a maneira da gente pensar e enxergar as coisas, mas a gente está muito feliz com essa volta, com a possibilidade de a gente estar junto, dividindo o palco, eu e Mário, e também com o Jorge também, podendo fazer, de vez em quando ele vem. Agora a gente fez o show no Festival João Rock, ele apareceu e deu uma canja. No outro festival, 90 Festival também, ele entrou e cantou o show inteiro. É isso aí, então, Coringão da melhor qualidade isso que a gente tem. É muito legal isso, a gente poder fazer essa união novamente das pessoas, sabe, tirar todas as diferenças que no caminho vão ficando, né? Porque é uma história, são quase 30 anos de banda, né? Então isso é um casamento. Se você for perguntar assim, é engraçado, né? Por mais que, independente, cada um tenha uma estrutura, né? Nesse tempo que a gente ficou afastado, se você for perguntar para cada um do Farofa, a gente entendia a riqueza que tinha esse trabalho e precisava desse tempo, sabe? Sim. Precisava realmente desse tempo onde a gente pudesse se juntar novamente com uma estrutura. Por exemplo, sempre nos incomodou nesse tempo todo, desde que nasceu o Spotify e as plataformas digitais, quando a gente escutava álbuns de outros artistas dessa mesma geração e a gente olhava e pensava, pô, como pode um álbum como o do Farofa não estar dentro das plataformas? Sim. Então era uma coisa que precisava, inclusive, a gente se reorganizar, nesse sentido desse tempo mesmo, de maturidade. Eu acho que hoje o Farofa é uma banda muito mais madura. A gente acabou de fazer um festival zaço, que é o João Rock, assim, e a gente fica pensando quanto tempo a gente ficou sem poder pisar num palco com essa estrutura, com essa força, com essa visibilidade também, né, onde tem possibilidade da gente mostrar o talento da banda musical. Então nos incomodava muito isso também, essa coisa de, pô, na verdade não tá, mas a gente tá. E foi legal o quanto que a gente surpreendeu nós mesmos com o show, né? Porque a gente já sabe, é claro, a gente sabe o potencial da banda, a gente sabe o potencial do som, sabe o nosso potencial individual, mas depois do show, assim, a gente ficou vendo as imagens e falou, porra, que legal, que energia, que coisa interessante, assim, que comunicação das pessoas, que capacidade de celebração que esse trabalho tem, sabe? É muito poderoso, assim, e deixa a gente muito feliz com a perspectiva de futuro, assim, sabe? Porque, pô, tem uma estrada muito bonita ainda pra gente percorrer, com certeza. Eu encaro como a melhor fase do Farofa Carioca. Assim, a gente já viveu muitas fases, desde o nascimento da banda e tal, mas eu encaro como a melhor fase, não só porque eu tô dentro dela, mas pela experiência sonora que a gente está tendo, assim, pegando cada artista de dentro do Farofa no auge, né, da sua experiência, o seu Jorge mesmo, o quanto de experiência que ele pode passar pra gente dentro dessa estrutura. O Gabriel, o Wellington com suas pesquisas, o Sandro com sua rodagem de samba, o Valmir,
né, que é o cara mais velho da banda, que pra gente é meio que um nosso cara pilar, assim, que a gente olha com muito respeito, né, um cara com um cavaquinho. Inclusive, o primeiro a tocar esse cavaco dentro do funk, dentro de outras ondas, assim. Exatamente. Ele foi um pioneiro nisso. Com assim. pedais, botar o uau no cavaco. É o primeiro cara que eu vi dentro da música, assim, do que eu observo, a fazer isso. Parte da ideia do Seu Jorge também. Muita coisa vem da cabeça, da inventividade do Seu Jorge, assim, que é um cara muito foda. E ele, tanto pro cavaquinho quanto pro tantã, que o tantã também toca funk de uma forma assim, que eu não vejo outros músicos que tocam esse instrumento usar esse instrumento dessa forma. Sim. Então é uma forma muito peculiar e também veio da ideia do Seu Jorge. Falou, não, cara, teu instrumento é uma bateria, você pode fazer, falou pro Sandro, né? Isso o próprio Sandro diz. O Seu Jorge me falou assim, pô, você pode muito mais com esse instrumento. Pode muito mais do que tocar samba. Aí, sabe? Aí destampou um negócio na cabeça do cara que foi interessante pra caramba. Agora o Hildon fez um comentário muito bacana, assim, a gente estava ensaiando, O Hildon participou do show, inclusive, no João Rock, né? E falar assim, mestre Hildon, né? Sim, não é simplesmente. O Hildon, não é o meu amigo da esquina, não, é o mestre Hildon mesmo, que a gente ama, que a gente tem maior respeito pela história toda, a musicalidade, né? Ele falou uma coisa muito legal sobre o Farofa, assim, pra gente. Primeiro, ele recomenda o Farofa, né? Diz que o Farofa é uma banda necessária no mercado. Há muito tempo a gente não tem um som como o do Farofa, na opinião dele. E uma coisa que ele abre os nossos olhos, né? Porque você olha o Farofa assim, rapidamente vai parecer que é um grupo de pagode. Só que não. A gente não caiu no pagode. Com todo respeito ao pagode, eu adoro pagode, a gente gosta de pagode. Amamos então, o pagode é uma sim. parada. Mas o Farofa tem essa coisa dentro, mas a gente não é um grupo de pagode. Acho que até o momento em que a banda surgiu, o pagode estava muito em voga, muito em alta, nacionalmente falando. Acho que colocou meio que numa caixinha equivocada, Exatamente. né? Você pega pra escutar, especialmente o Moro no Brasil, que agora tá de volta nos streams com uma nova mixagem e tudo mais, você toma um susto, porque é um monte de coisa ao mesmo tempo. Sim. E funciona. Um monte de coisa e vários assuntos que a gente considerava pertinentes naquela época são pertinentes até hoje, assim. Parece que é claro que a gente sabe o quanto de mudanças que teve agora nesse novo século, sobretudo por conta da internet, né, de toda essa capacidade de comunicação global, mas naquela época era brabo, naquela época, as coisas estavam acontecendo assim já, e a violência já estava alta no Rio de Janeiro, mas piorou, né? Uma curiosidade até que eu tenho, quando você pega músicas como A Lei da Bala, A Própria Carne, o fato dessas músicas ainda soarem atuais te deixa feliz ou triste? Porque, de certa forma, não deveria estar tão atual, né? Sim. Deixa triste porque a gente espera que a sociedade evolua, que a gente consiga ser mais humanos uns com os outros, né? Então, quando você vê as balas passando de um lado para o outro da Avenida Brasil, né, cara, é um negócio assim, tem carro, tem família passando no meio, como é que pode, assim, né? São coisas que deixam a gente com o coração apertado, de ver o Rio de Janeiro sofrendo com tanta violência e tal, de todos os lados, são muitas facções criminosas, uma polícia comprometida, sabe, um negócio assim, a Câmara de Deputados também, que você salva muito pouca gente ali dentro. Bom. Então, uma questão muito complexa, assim, o Rio de Janeiro. O Brasil, então, não se fala, mas o Rio de Janeiro, particularmente, assim, eu não sei que jeito existe para o Rio de Janeiro voltar a ser uma cidade mais pacífica, mais em paz, porque, é tão legal, assim, você pegar uma praia no Rio de Janeiro, você ir uma roda de samba no Beco do Rato, você ir na roda de samba do Moacir Luz, samba do Trabalhador, são coisas que são emocionantes, você ir no Maracanã, você, sabe, curtir o Rio de Janeiro, essa coisa gostosa de ser piadista, de ser irreverente, de ser sacana, né, e ao mesmo tempo ser caloroso, ser receptivo, né, com as pessoas que chegam. Então, a gente ama o Rio de Janeiro e é bom que a gente esteja falando sempre das coisas que acontecem no Rio de Janeiro, porque é a nossa cidade. Eu hoje moro em São Paulo, mas a minha cidade é o Rio de Janeiro
e ponto. Né? Deixa triste, né? Porque, na minha opinião, é isso. Você ouvir problemas que você tinha aí nos anos 90 e agora ainda são os mesmos problemas e mais graves. Então deixa triste e abre espaço para a gente continuar falando, para a gente continuar fazendo essa crítica social que é dolorida, mas esperta, mas que a gente possa trazer ela de uma forma clara, com a música, com esse espaço que a gente tem, com a música, né? Que é importante, o valor da comunicação, e ver que a gente também já estava na frente nesse sentido, de poder alertar sobre coisas que estão piores hoje. Sim. Então abre um caminho incrível. Que essa frase da música Mora no Brasil, só sei que agora faço parte do país. Era como se a gente, antes do Farofa, não tivesse voz nenhuma. E o Farofa deu voz pra gente, sabe? Assim, e todos os meus outros trabalhos que eu fiz depois do Farofa são trabalhos legais, que eu gosto, que eu tenho orgulho de tê-los feito e tudo. Mas, especialmente, o repertório do Farofa Carioca, as músicas que falam dos povos originários, uma música que fala dos povos originários, índio, a música que fala das crianças de rua, a música que fala do cara que é dependente químico de cocaína, fala de uma forma divertida, mas ao mesmo tempo de uma forma a dar um alarme ali da pessoa que escuta e fala, é brincadeira. É brincadeira, mas é sério pra caramba, as pessoas morrem por causa disso, né? Sim. Então, é isso, ao mesmo tempo que tá falando da gatinha, as músicas mais leves, como Doidinha, Bebel e São Gonça, são músicas que, mesmo falando de amor, fala ali do problema do tráfico que está engarrafado. Naquela época era o orelhão que não funcionava. E hoje em dia a gente fica penando aí com o sinal que cai, que não sei o quê, papá. Já melhorou muito, mas ainda tem essa E a carne, né? A carne, composição do Marcelo Yuca, do seu Jorge, o Ulisses Capelletti. O Ulisses também. Capelletti, que era o guitarrista que era dessa banda, os Squalls. E é uma música que representa também todo um cenário, né, de busca pela valorização do negro, né? E uma música que tem vida própria, inclusive, né? Inclusive na voz de Elza Soares, né? Sim. Foi gravada, que para nós também era farofeira, ela se colocava assim. Nós fizemos turnê com a Elza Soares, foi uma coisa incrível. Que honra. E ela sempre foi uma pessoa também muito importante musicalmente pra gente, na nossa baguncinha pessoal, né, de fazer música do jeito que a gente faz, ela sempre foi também. Ela era muito farofeira, né? A Elza era demais, né? Demais. Ela farofeira no sentido de abraçar a banda, não farofeira de ser... Porque ela era uma rainha, né? Ela dizia assim, mesmo, era incrível isso, ela dizia, gente, eu sou farofa carioca. Ela falava mesmo, é incrível como a gente tem um carinho muito especial por ela, porque foi uma pessoa que, sim, inclusive, gravou com a gente DVD, deu pra gente, fizemos uma turnê que a gente passou pela Suécia, Finlândia, Estônia, experiência maravilhosa, e foi muito importante, continua sendo importante na nossa história. Com certeza. O fato de vocês estarem revisitando esse álbum agora, Eu Moro no Brasil, para um relançamento, deixou vocês surpresos em alguma coisa? Alguma música que talvez foi reativada na memória de vocês e falaram, caramba, não lembrava que era tão assim, ou até a questão das mensagens, teve alguma coisa que nesse processo de revisitar o disco para remixar, para ter um novo lançamento, levou vocês para algum lugar diferente? Eu tenho sentido, assim, primeiro mexer nesses arquivos, né? Eu fiquei ali, eu e o Mário, ficamos lá direto, praticamente todas as sessões juntos. E com a banda também, mas eu e o Mário muito, né? Ouvindo cada detalhe do álbum, cada take que não foi usado, porque tem uns takes que não entraram no álbum, que eu fiquei com vontade de colocar algumas coisas, mas eu falei, então, não vamos interferir nada no álbum, a gente só vai... e o Mário me ajudou também bastante nisso. Pô, não, vamos resistir, cara. O ouvido do fã, né? O ouvido do fã. Respeito aos fãs. Respeito ao ouvido do fã. É sagrado. Porque são as coisas que estão lá, assim, que foram gravadas naquela época, daquela forma, e a gente só precisava iluminá-las. Então, assim, foi um trabalho muito bonito, assim, de olhar para esses arquivos, de ouvir os textos que não foram usados. Tem, por exemplo, na Carne, na época, a gente estava gravando na Companhia dos Técnicos, que é um estúdio no Rio de Janeiro,
e no mesmo estúdio estava gravando o Fagner, um álbum com várias participações. No dia da gravação da Carne, estava lá o Fagner e o Fábio Júnior. Essa vocês não sabiam. E aí, pô, aí o seu Jorge falou, pô, vamos lá chamar os caras para ouvir, pô, os caras estão ouvindo. Eles já estavam já no final da gravação deles, porque coincidiu o final da gravação deles com o início da nossa, né? Então, nos estúdios ali, a gente estava sempre se cruzando, tomando café juntos ali. E aí, fomos lá. Aí, pô, vocês querem vir aqui ouvir o som? Porque a gente tá, pô, vamos gravar a voz hoje, a gente já tá pronto e tal. Ah, vamos lá ouvir. Aí chegaram os dois dados, só que já estavam bebendo desde cedo. E aí ouviram a Carne. Os dois, assim. Eles chaparam na Carne. Pô, que foda. Pô, e ficava um batendo no outro. Caralho, que foda. Aí o Fábio Júnior falou, abre um canal aí que eu vou botar uma voz. Aí foi lá e gravou a voz. Não ficou muito boa a voz, porque depois já estava cansado. Eles já tinham bebido um pouco. E aí o Fagner falou, eu quero gravar também, mas eu vou gravar amanhã, quando eu estiver sóbrio. Hoje a gente já bebeu muito. E aí, no dia seguinte, como o Fagner estava lá todos os dias, porque ele estava gravando o disco também, ele voltou no dia seguinte, cedo, pá, caprichou, assim, fez uma gravação bem caprichada, que acabou virando um ícone, assim, a voz dele nessa gravação. Então, temos lá, na hora que eu abri agora os arquivos, tinha lá que voz é essa? Voz Fábio Júnior. Falei, caralho, fiquei com vontade de botar o Jorge. Falou, coloca. Eu falei, não, cara, vamos respeitar o que é. Quem sabe, depois a gente possa até fazer uma nova mix com a voz do Fábio também, que é uma pessoa que a gente admira também. O cara é a história da música brasileira também, a história da telenovela brasileira, teledramaturgia brasileira. Total. Mas aí tem isso lá, por exemplo, essas coisas que tinham lá, alguns takes diferentes da minha voz, da voz do seu Jorge, de frases do Metais que a gente tinha mutado. Tem a introdução de São Gonça, né, que é o maior hit do Farofa. Pretinha, é conhecida também como Pretinha, que na introdução estavam mutadas as cordas. Aí, pô, simplesmente abriu, sabe? Mas aí elas estavam lá, assim, não foi coisa que eu inventei. Elas estavam lá e na primeira mix simplesmente foi mutado aquela parte. Pô, não tem porque tá mutada, ela tá aqui, só abrimos. E aí dá um outro colorido no disco, sabe? Esses detalhes assim que estavam lá. É muito legal mexer com isso. Assim. Teve alguma coisa também, Mário, de sua parte, enquanto um farofeiro fã e depois agora integrante, que te reativou e te surpreendeu nesse processo de revisitar o álbum? Para mim, a emoção, né? Em primeiro lugar, de formar essa síntese na minha história, depois de ter ido embora para a Austrália, fiquei uns anos lá, casei, minha esposa tá lá, eu tenho que vir para o Brasil e a gente se juntar nesse tempo. Uma coisa que a gente já vinha conversando desde que eu estava lá, né? Engraçado isso, que a gente já conversava sobre essa estrutura do Farofa Carioca, da volta, do retorno, se era possível. E a gente, às vezes, achava isso muito difícil, porque pelo tamanho do grupo. Mas, na minha cabeça, nunca foi impossível. Então, a emoção de quando eu entrei para dentro do estúdio e todos os companheiros estarem ligados, né? Bertrand, da França. Era uma ponte aérea louca, né? Eu falando, Gabriel morando em São Paulo, eu morando na Austrália, Bertrand morando em Paris, a gente conversando. E eu lembro que às vezes eu tinha que acordar de madrugada por causa do horário para poder fazer reunião online. Até que teve a reunião com o seu Jorge também. E a gente fez online e tal. E ali foi colocado dentro do grupo que era importante a minha participação também, por todos, né? Eu sentia naquilo ali muito amor envolvido. Não era só a música, era questão dos amigos, das pessoas, de estarem todos vivos depois de uma pandemia que a gente viveu louca, né, no mundo. Onde a gente perdeu vários amigos, onde a gente perdeu muita coisa, muita gente importante da música, muita gente que a gente gosta. E tá em estúdio de novo, tá ali reabrindo o álbum com aquela seriedade toda, vendo que a minha presença ali era importante também. Então isso para mim é muito marcante dentro da história. A sua presença é imprescindível, na verdade, eu diria assim.
porque não haveria essa volta se você não tivesse. Assim. Eu acho que, como a gente estava falando hoje no Uber, vindo para cá, assim, todos os elementos têm muita importância. No show aqui de São Paulo que a gente fez na virada do Cultural, o cavaquinho deu um problema. Então, acabou rolando o show todo sem o som do cavaquinho pintar assim, pra gente. Foi muito estranho, porque a sonoridade da banda é cada um, sabe? É uma coisa assim que só funciona porque é desse jeito, assim. Eu vejo, hoje em dia, algumas outras bandas atuando sem alguns dos integrantes, né? E eu fico com pena, assim, achando que todos os problemas podem ser resolvidos em Boca sem dente. É por conta da relação com o público. É isso. O público ama ver, como o público gostaria de ver, não só o Falcão no palco, mas o rap inteiro. Com certeza. Né? Ou o próprio Cidade Negra também. Voltem. Todo mundo junto. Quero que a galera do Rapa volte. E aí, nesse caso, assim, Legal, a gente está voltando e juntando todo mundo, mesmo com a dificuldade de ter o Seu Jorge na agenda, porque ele tem uma agenda muito extensa. Acabou de lançar o Baile à la Baiana, que é super divertido, o trabalho novo. Comprou Meu Raio, o Magari Lorde, são dos caras que eu sou muito fã, baianos. Eu também. Mas a gente não pode ter o Jorge sempre, assim, porque naturalmente isso acontece. Mas ele está junto, está presente, está respondendo as coisas, está assinando documentos com a gente, faz parte da banda. Eu acredito que hoje, no cenário de hoje, é a única banda do Brasil que está com a formação totalmente original, mesmo, com todos os seus integrantes participando, contribuindo e com o maior gana, com o maior amor, assim, de poder encontrar uma plateia. Sim. De pessoas que já entendiam o som, que já conheciam e que hoje podem levar os seus filhos, que começam a entender e curtir também. Eu até ia puxar esse gancho porque vocês já realizaram algumas apresentações nesse retorno, tem outras agendadas aí para as próximas semanas, meses. Como tem sido esse processo de voltar ao palco, ver uma plateia diferente, ter contato com pessoas que nunca tiveram contato com a obra de vocês e depois disso poder conversar com elas ou sacar como foi a reação dessa parcela específica de público que está se renovando? Como tem sido isso até agora? Eu acho muito estimulante, porque o trabalho do show, de você ir levando o show por aí, pelo mundo, pelos lugares, é justamente você conquistar as plateias, né? Assim, quando você chega com o jogo ganho, também é legal, assim, você chega lá no estúdio, já tá todo mundo levantando, no show tá todo mundo levantando seu celular, porque não sei o que, mas quando você vai conquistar o público, é um lugar diferente, assim, é um lugar de uma relação que está começando, de uma emoção que você pode passar ali para aquela pessoa no momento que é a primeira vez que ela está assistindo. Então, a gente no show lá, nesse show, a gente via pessoas vidradas na plateia, assim, tendo aquele impacto pela primeira vez e outras pessoas já cantando todas as músicas, porque já conhecem há muito tempo. Esse encontro aqui é legal. Isso é legal. Tem um cara que olha pro lado e fala, mas como assim? Eu não conheço isso, né? E não, mas é por isso. O Farofa soa hoje como uma banda nova e que está aí há anos passando essa mensagem, passando esse som. Eu acho que esse encontro essa coisa é que é mais legal. Porque para mim pode ser sei lá, posso ter feito mais de 3 mil shows com o Farofa Carioca, mas para o outro sempre vai ser a primeira vez. E essa sensação de poder dar uma coisa nova para o outro também, um orgulho também, né, dessa experiência já rodada de antes, e a gente poder trazer também um pouco disso. Sei lá, tem uma coisa no Farofa que é muito rua, né? O Farofa tinha uma coisa que o Farofa fazia, né, no início, que era tocar na praia, né? Então o Gabriel pode falar melhor sobre isso, porque isso foi uma ideia da cabeça do Jorge, da galera ir pra praia, pro Posto 9, Ipanema, e um dia de segunda-feira, no verão, entendeu? No pôr do sol ali, pegar aquele espaço e levar um entretenimento diferente pro cara que não teve final de semana, que não foi à praia no sábado nem no domingo, mas segunda-feira o cara sai mais cedo do trabalho.
um horário de verão, afrouxa a gravata, já cola ali, toma uma cerveja, aquilo que tá rolando. E era a galera do Farofa Carioca, aquela roda, que era uma coisa até mais acústica, diferente daquilo que a gente leva pro palco, mas também que era legal. Então, Farofa tem um pouco dessa energia também, da coisa que vem do teatro, por conta da própria formação, de ser uma banda que no passado tinha essa coisa do teatro. Hoje, se eu tenho possibilidade de me envolver com a coisa teatral na música ou nas artes cênicas, também é porque o Farofa também abre esse caminho para mim, dessa qualidade. A gente tá ali no palco, mas nunca é a mesma coisa. A gente sempre leva pro público algo diferente. Nunca um show é igual ao outro. Por mais que tenha um roteiro, que a gente já sabe o que vai fazer, mas nunca é. O sentimento sempre vai surgir alguma coisa nova. E eu acho que é isso. Eu posso conversar hoje com um público mais jovem, mas também estou conversando com aquele público lá dos anos 90, que se amarra nesse som, e a gente está muito feliz com ele. Massa. Infelizmente, para encerrar, queria saber quais são os próximos planos do Farofa Carioca. Vocês têm algumas apresentações marcadas, mas passados esses compromissos que já estão agendados, o que tem por aí de planos, de ideias, enfim? A gente tem 2 lançamentos para fazer, que já estão programados para esse ano. Um é o álbum em vinil. Então a gente vai lançar o álbum Mora no Brasil em vinil, um álbum duplo de vinil, lindão, feito com todo o capricho, com essa nova mix e uma finalização especial para vinil, para vir com um som bacana. Então a gente está muito feliz com essa possibilidade de ainda, além do álbum estar nas plataformas digitais, tá em Dolby Atmos, né, que é esse som espacial também, e agora vai chegar em vinil também, agora acho que setembro deve estar nas lojas. Isso é uma coisa interessante que a gente vai fazer. E na sequência também, em novembro, a gente pretende lançar uma canção que foi gravada na época do álbum e não entrou no álbum, que é o Rap do Negão. Então, o Rap do Negão também vem aí como lançamento da banda. Ainda também com a voz do Seu Jorge. É uma música que tem tudo a ver com o nosso discurso, com a maneira como a gente enxerga as coisas, ao mesmo tempo que de uma forma divertida, uma maneira também crítica de falar sobre racismo. Então é uma música bem interessante que a gente vai lançar em novembro. E concomitantemente já estamos pensando num álbum novo, porque é disso que se trata, assim, é de um retorno, né? Eu vi agora esses dias o anúncio da turnê final do Planet, e com o coração muito apertado, não queria que eles fizessem uma turnê final. Mas ao mesmo tempo eles vão fazer uma turnê que vai jogar o nome vai incendiar o Brasil também, vai botar Taca fogo. Taca fogo no Brasil. E, espero que eles não parem depois, assim, porque é a nossa galera, a nossa Rap Family, nossos parceiros, nossos amigos. A gente não quer estragar a história de ninguém, né? Mas, Benegão. Para não. Mas faça essa turnê linda e grandiosa que vocês merecem. Mas a gente fica assim, no momento do Farofa, é justamente uma volta, não é um retorno para fazer uma sequência de shows. Não é algo pontual, é um retorno definitivo. É um retorno definitivo. A gente tem muito café no bule, como a gente gosta de dizer, de repertório de coisas novas para gravar, muitas ideias de possibilidades. E assunto, né? É o que muito não falta. Não faltam coisas para a gente falar, né? Poxa questionar, né? Sobre tudo. Nossa. Né? É isso aí. Mais uma vez, obrigado pelo tempo e pela disponibilidade de vocês. Se quiserem deixar um recado final pro público para ouvir o disco e ir aos shows. Sim. Por favor, my brother. Então, você, farofeiro, espalhado pelo Brasil, pelo mundo, você que gosta de música brasileira, que gosta dessa raiz forte que o Brasil tem, dessa amplitude que o Brasil tem, chega junto para ouvir o nosso álbum, Mora no Brasil, totalmente remasterizado, remixado, em Dolby Atmos, né? Dolby Atmos. E pra gente é a maior felicidade poder entregar esse material hoje nas plataformas digitais. Você pode ouvir em qualquer lugar do mundo, em altíssima qualidade. Um álbum irreverente, um álbum interessante, um álbum cheio de história e que a gente tem o privilégio de relançar
pra vocês. É um álbum pra cima também, por mais que a gente fale de coisas que são importantes e contundentes, como questões, né, que a gente aborda no álbum. É um álbum muito interessante, assim, no sentido da festa, da alegria, da energia alta. Então, para você colocar na sua playlist, para você colocar no seu treino, para você, sabe, colocar na festa, apresentar para seus parceiros, seus amigos. É disso que se trata. E mais, esperem a gente em sua cidade. É verdade. Em breve, fazendo aquela bagunça boa que só a gente sabe fazer. A gente tá aqui sentadinho, elegante e tal, mas não é nada disso, né? Valeu. Valeu. É isso. Obrigadão. Valeu demais. Obrigado. Valeu.